Grande vitória de João Fonseca para estrear no ATP Eastbourne. 2 sets a 1 em cima do Zizou Bergs. Quem disse que a gente tinha medo do Zizou? Quem foi que disse? João Fonseca finalmente, ó, tava até com saudade de colocar essa luzinha verde aqui atrás de mim, da vitória, né? A luz da vitória do João Fonseca, uma vitória que começou num jogo muito duro, né? E o João conseguiu uma virada após perder o tie-break no primeiro set de forma dura. Mais uma vez, todo mundo respirou fundo e falou, não é possível que vai acontecer de novo o que aconteceu com o Cobbole, mas a partir dali o João mudou o jogo com a ajuda do vento. Não com a ajuda do vento, mas ele se adaptou melhor ao vento e o Bergs não conseguiu se encontrar e o João fez 2 sets perfeitos, praticamente perfeitos. O segundo foi perfeito, né? Um pneu. E o terceiro, o João conseguiu, após estar uma quebra-frente e ser quebrado, conseguiu quebrar novamente e conquistar essa grande vitória. E no vídeo de hoje nós vamos dar todos os detalhes desse jogo e vamos também colocar a entrevista pós-jogo do João aqui com legenda em português. Eu consegui me virar aqui e colocar uma legenda para vocês ouvirem aí o que o João disse após a vitória em primeira mão aqui no canal Auge das Quadras. Mas antes de falar dessa grande vitória do João, eu tenho que falar de uma coisa muito importante com vocês, que são investimentos, né? É algo que parece muito distante para muita gente, né? Principalmente quando a gente pensa em ativos digitais, tipo criptomoeda. Eu, por exemplo, comecei a investir lá atrás, né? Eu fiquei extremamente perdido, eu não sabia por onde começar, eu não tinha quem me instruir. Mas e se eu te disser que você pode começar com R$ 50 e ainda ganhar R$ 25 de volta? Então a gente tem uma novidade incrível para vocês aqui, membros e inscritos no canal, que gostam de praticidade, segurança e principalmente, né, de boas oportunidades. O MB é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina. A gente está falando em mais de 4 milhões de pessoas que utilizam essa plataforma. E o MB está com uma campanha especial para você dar aquele primeiro passo importante aí no seu sucesso nos investimentos digitais. Então veja só como funciona. Primeiro, você cria sua conta lá no MB de graça, tá? É 5 minutinhos para criar, não tem pegadinha, nada, tudo de graça. E depois você faz um investimento de pelo menos R$ 50 em qualquer ativo que esteja disponível na plataforma. E aí vem a parte boa. Em até 7 dias você vai receber R$ 25 direto lá na sua conta do MB para investir como quiser, em qualquer ativo. Lembrando, né, que você tem que utilizar esses R$ 50, não vale você só depositar ali os 50 e deixar parado. E isso tudo, né, pensando em sempre quem teve curiosidade, né, mas nunca soube direito o caminho para fazer o seu primeiro investimento. O MB é super seguro, tá certinho dentro das regras do Banco Central, CVM, Anbima, eu uso, né, então você pode usar tranquilamente. E mesmo que você não queira investir, eu acho que vale a pena pelo menos se abrir para conhecer a plataforma, né, que o primeiro passo às vezes é somente conhecer. Lembrando que é uma oportunidade para novos clientes e por tempo limitado. Então dá uma olhadinha ali no link aqui na descrição do vídeo, ou eu vou deixar aqui o QR Code, você aponta o seu celular aí para o QR Code para você ter acesso a essa promoção. E lembrando, sempre muito importante, não é uma recomendação de investimento, né? Você tem que conferir ali condições e regulamentos no site do MB, certo? Então vamos lá direto aqui para a tela do meu computador para a gente analisar esse grande jogo. Ó, até me perdi aqui. Esse grande jogo do João Fonseca. Antes de falar, eu vou colocar a entrevista em primeira mão aí pós-jogo. Vai começar um pouquinho baixinha a entrevista, mas depois o som vai melhorar. E tem legenda aí para vocês acompanharem. Vamos lá. There was an amazing point in that second set where you just missed the overhead, managed to get it back as a tweener. In that second set, did you just feel everything was going your way after such a difficult first set to the tiebreak? Yeah, that one I think was luck. I mean, I didn't see the ball in an overhead. The sun was just on the right ball. I couldn't see it, and after I just hit a lucky shot. But yeah, on the second set, after I broke him in the 2-0, the second game on the second set, things got a little bit more easier. He was getting trouble, and I was feeling more confident. And then the third set, I mean, the start of it, both were nervous, so I needed to stay with my serve. I got a break, and then after I hit it, it was an easy ball to do it. But I mean, here on grass, you need to focus on every point. So I'm very happy with this win. The crowd really enjoyed all of that. You are still only 18, so it's interesting
interesting to hear you say that you still get a little nervous. You've got the top seed, the defending champion, Taylor Fritz, next here on centre court again at Eastbourne. That's the kind of challenge you want, even at your age, isn't it? For sure it is. For sure it is. Even on grass, he already won a tournament on grass this year. So yeah, feeling good. Good experience, and hopefully the crowd is gonna be good. I can see some Brazilian shirts, so that's super nice. And thank you very much for coming today. You're always supported everywhere you go. Ladies and gentlemen, into the second round. Tá aí a entrevista pós-jogo do João, finalmente, né, após uma vitória que começou de forma muito apertada, mas depois ele acabou deslanchando. A gente vai analisar esse jogo, lembrando que agora o João vai enfrentar o cabeça de chave número 1, Taylor Fritz, que é o atual campeão e tricampeão, maior campeão da história de Eastbourne, um jogador especialista em grama. Obviamente o João não vai entrar como favorito, né? Então a gente vai fazer a análise pré-jogo. Esse jogo contra o Fritz ele deve acontecer entre quarta e quinta-feira, tá? Estamos hoje, segunda-feira, dia 23 de junho, o jogo deve ser 25 ou 26 de junho. Faremos o pré-jogo aqui, provavelmente amanhã a gente já vem com um vídeo de pré-jogo. Aliás, hoje vai ter 2 vídeos aqui no canal. À noite a gente vai fazer o vídeo do chaveamento completo de Eastbourne com o caminho do João Fonseca, que é aquele vídeo clássico de todo o torneio. Então fica de olho aí, deixa a notificação ativada, que vale muito a pena, tá? E vamos lá para os números. 2-1, parciais de 6-7, 6-0, 6-3. Alguns pontos a se destacar. Primeiro, serve rating. O João serviu muito bem, né? Ele teve aí o 4º melhor serve rating da ATP. Esse serve rating ele considera números como porcentagem de primeiro serviço colocado na quadra, pontos ganhos no primeiro e no segundo serviço, games ganhos no serviço, ace, dupla falta. É uma série de variáveis ali que formam uma nota para o tenista sacando, e o João teve a nota 316, que seria a 4ª na grama na ATP. Então, para ver como o João serviu bem. Inclusive, ele teve 3 breakpoints contra somente e foi quebrado uma vez. Então, tá dentro da normalidade, vamos dizer assim. Acabou salvando ali 66% dos breaks que ele teve contra. Foi bem, sacou muito bem. Não fez muitos aces, né? Hoje, claramente, a preocupação do João, e isso é uma parte estratégica que já dá para perceber, né? Quando você analisa um jogo desse, você tem que entender, baseado na média dele, o que ele fez de diferente e por quê. Hoje, claramente, o objetivo do João era não colocar o segundo saque em quadra. Ele não queria ser atacado pelo Bergs. Então ele colocou ali 79%, que é o João faz em média 65% a 70%, que já é muito alto. 79% é altíssimo. A cada 5 saques que ele colocou na quadra, que ele foi sacar, 4 ele colocou o primeiro na quadra. Então é muito alto. Por quê? Porque ele não queria ser atacado pelo Bergs. E obviamente ele tirou um pouco da velocidade para ele acertar mais o primeiro saque, tanto é que só fez 3 aces. O Bergs fez 14 aces. Colocou bastante também o primeiro saque em quadra o Bergs, não sacou mal assim, mas o João foi muito bem na devolução. Inclusive, quando a gente analisa o return rating, terceiro da ATP na grama. Então ele, olha só, ele ficou top 5 em números dentro de toda a média da ATP de todos os outros tenistas, no serviço e no retorno. E no retorno ele teve 12 breakpoints, e aí agora a boa notícia. No primeiro set, o João teve alguns breakpoints e não conseguiu quebrar o Bergs. E aí todo mundo ficou naquela, não, de novo isso aí, breakpoint não consegue quebrar. Mas a partir do segundo set, o João foi certeiro. Ele quebrou o Bergs na grama 5 vezes, que não é pouca coisa, em 12 oportunidades. Estamos falando aí de 42% de aproveitamento em breakpoints, que é muito alto, principalmente para grama. Então hoje não foi aquele João que vinha desperdiçando oportunidades. Hoje, apesar de ter desperdiçado no primeiro set, inclusive ele teve 2 set points, um com um saque no tie-break, e ele não conseguiu efetivar esses pontos, no segundo e terceiro set ele foi perfeito, ele converteu muito bem os breakpoints e fez muitos pontos no segundo serviço do Bergs, né? 57% de pontos. E em winners, olha só, mais uma característica aí do jogo. Hoje, mais uma vez, e eu quero dar o parabéns aqui, porque a gente analisa, critica quando a gente julga necessário e elogia quando é necessário também. Hoje a partida taticamente do João foi perfeita. Por quê? Ele não arriscou muito, tanto é que ele fez 19 winners contra 34 do Bergs. 26 erros não forçados contra 46, ou seja, ele não foi aquele João de soltar o braço.
ele foi um João mais estratégico, e a gente vinha pedindo isso, que ele tem que jogar de acordo com o adversário, às vezes ele não precisa soltar o braço toda hora, e foi o caso. Subiu muito bem a rede, voleou bem, mas nas trocas de bola, ele teve mais paciência, né, que o próprio Bergs. Então ele conseguiu aí com poucos winners ser muito superior ao Bergs ao longo do jogo. Então, na minha opinião, uma partida taticamente perfeita. E olha que tecnicamente o João não estava tão bem assim. Tanto é que contra o Koboli, na minha opinião, o João jogou até um tênis melhor do que contra o Bergs. O Bergs caiu demais a partir do segundo set, muito por conta do vento. O vento atrapalhou demais, o João adaptou-se melhor ao vento. O Bergs caiu, mas o João ele foi mais consistente, né, no jogo de hoje. Contra o Koboli, ele foi mais brilhante em muitos momentos, né? Mas o Koboli jogou, como ele mesmo disse, a melhor partida da vida dele na grama, e o Bergs hoje não conseguiu fazer o seu melhor jogo, e muito por conta da estratégia do João. Então acho que esse pode ser um caminho para o João, quem sabe, conquistar aí uma vitória improvável contra o Fritz. O João não é favorito para esse jogo. A gente colocou aí 35% de chance para o João ganhar. Conversei com o Renato antes aqui, ele falou, eu acho que é 70% pro Fritz, eu falei, eu acho que é 65%, então a gente foi no modo um pouquinho clubista ali, jogamos 65% de chance pro Fritz, por quê? O Fritz é um especialista em grama, conhece muito bem as condições, é o atual campeão, então não tem como a gente chegar aqui e falar que é 50-50, o Fritz é favorito, será favorito, mas o João precisa muito do seu saque. Provavelmente vai ser um jogo de poucas quebras. A gente vai analisar esse pré-jogo, vai fazer a análise completa, mas provavelmente vai ser um jogo de poucas quebras, meio de tie-break. Então vai ser um jogo, acredito que tenha pelo menos um tie-break aí nesse jogo, que será na quarta ou na quinta, e a gente vai fazer toda a análise pré-jogo, certo? Dia feliz para a torcida brasileira. Então, dia feliz para a torcida brasileira tem que ter inscrição no auge das quadras, né? Acho que a gente merece, né? Pô, até legenda eu fiz da entrevista, pô. Fiquei aqui meia hora fazendo tradução da legenda, então eu espero que pelo menos isso tenha valido a sua inscrição e o seu like no vídeo de hoje. Então nos vemos mais tarde à noite com o chaveamento completo de Eastbourne, e quem sabe o João Fonseca faça uma semana aí muito boa rumo ao Wimbledon, que será na outra semana, certo? Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo e até mais.